Bom pessoal, nós estamos aqui na desbrota, uma arra 15, onde aqui a recomendação é deixar máximo 6 e mínimo 4. Então quando a gente fala máximo 6, mínimo 4 é a quantidade de brotos com cacho na saída. Então o objetivo é deixar 6 brotos com cachos, todas as saídas, se tiver condição, ficar os 6 brotos com cacho. Quando a gente conta brotos com cacho, é o broto, não o cacho, porque às vezes tem broto que tem 2 cachos no mesmo broto, às vezes até 3 cachos no mesmo broto, mas não conta cacho, conta brotos com cacho. Se tiver 2 brotos, se tiver 2 cachos no mesmo broto, é um broto com cacho. Outra coisa que a gente tem que fazer, nesse caso aqui que tem bastante broto, está sobrando, a gente deve pensar na distribuição dos brotos, procurar deixar os 6 brotos, os melhores cachos, mas também pensar na distribuição, não ficar muito embolado. Quanto mais distante um broto do outro ficar, melhor. Essa é a ideia da desbrota, porque quando fica muito embolado, fica ruim de amarrar, fica embolado. O livramento de cacho também vai ser ruim para fazer. E quando chegar lá na fase de maturação, aqueles cachos estão muito embolados, tudo próximo um do outro, não vai ter uma boa maturação por causa do aglomeramento de cachos, tudo muito próximo do outro. Então, uma saída como essa está muito bem distribuída. Vejam que tem os 6 brotos, todos com cachos. E a distribuição está ótima. Agora, quando não tiver 6 brotos com cacho, se tiver 5 brotos com cacho, fica os 5. Se tiver 4 brotos com cacho, fica somente os 4. E se tiver abaixo de 4, tiver 3, tiver 2, se tiver 2, por exemplo, deixa os 2 com cacho e mais 2 sem cacho, para fechar o mínimo, que é 4. Ou seja, nenhuma saída pode ficar menos de 4 brotos. Se não tiver 4 brotos com cacho, vai deixar brotos sem cacho, de preferência que esses brotos fiquem mais próximos da base, mas precisamos fechar o mínimo, que é 4. Devemos escolher sempre os melhores cachos, ter o cuidado para não derrubar um cacho bom e deixar um cacho fraco na planta. Então, prioridade sempre aqueles cachinhos gordos, são os melhores. Quanto mais ombrado ele tiver, melhor. É um cacho que vai pesar mais, tem porte para aguentar mais baga. Então, por isso que o tamanho das pencas é importante para o cacho. Veja que essa é uma saída bastante. Tem muito cacho, tem muitas opções. Três varas nessa saída, com bastante cacho. Então, às vezes até fica um pouco difícil de escolher os cachos, mas na medida que quanto mais tem cacho, melhor é fazer desbrota, porque você seleciona os 6 melhores e aí parte para frente. Se por acaso encontrar alguma saída que os brotos com cacho estão todos na frente, não tem brotos com cacho próximo da base, devemos deixar 2 brotos sem cacho próximo da base, para não ficar sem broto lá na base, porque essa é uma variedade que a gente produz 2 vezes no ano. Então tem que estar sempre pensando na poda seguinte. Se a gente deixar o material todo na frente, com certeza na próxima poda o material vai estar lá no meio da rua, e isso é muito ruim para o trabalho.